Não deixa que nós venhamos sair daqui da mesma forma como nós entramos, mas que nós sejamos impactados pelo poder da palavra do Senhor, ó Deus. Ministra aos nossos corações, fala em particular com cada um de nós. Obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado por esta manhã. Muito obrigado, porque só o Senhor é santo, só o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Amém? Vocês estão felizes? Acho que não tem muita gente feliz. Vocês estão felizes, irmãos? Mas se você não está feliz, você vê o lugar certo. Deus pode renovar, transformar a sua tristeza em alegria, porque aonde Jesus está, algo é transformado na nossa vida. Amém? Que bom que você está aqui. Pastor me deu essa missão, né? Eu fico correndo de vez em quando, mas ele insiste. Para quem não me conhece, me chamo André, sou diácono aqui da Igreja Batista da Manhã. E é sempre um desafio, né? Quando a gente aceita trazer a mensagem do Senhor. Mas eu creio que Deus vai falar aos nossos corações nessa manhã, assim como Ele falou no meu em particular, né? Eu creio que Ele vai falar com vocês também. Gostaria de pedir você que abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Pregar sobre Apocalipse é sempre um desafio, né, irmãos? Capítulo 2, versículo de 1 a 7. E vai dizer assim: carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Ou se não venham a ti, moverei o teu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-eis que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Você pode dizer amém? Falar sobre Apocalipse é sempre um desafio, né? Porque Apocalipse ele tem uma linguagem muito própria, né? De símbolos e figuras. Mas ele passa a ser mais difícil a partir do capítulo 4, porque no capítulo 1, 2 e 3, no capítulo 1, o apóstolo João, ele vai dar a introdução e vai se apresentar e falar quem ele é. No capítulo 2 e 3, vai ser endereçada essas 7 cartas às igrejas. Então fica um pouco mais fácil a gente poder falar sobre isso, porque a gente não vai entrar naquelas linguagens de figura mais difícil. Isso aí eu deixo para os teólogos aí da igreja, para os pastores, né? Eu não sou bobo nem nada, então vou ficar me ater aqui no capítulo 2 e 3. E para muitos, é até difícil ler Apocalipse. Por quê? Porque eu já falei, por causa da linguagem. Mas Apocalipse não é um livro que é para nos trazer medo, mas sim esperança. Esperança de que Jesus, de que Deus está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle de nada. Apesar das situações que nós vivemos e que nós enfrentamos, Deus não perdeu o controle de nada. Está tudo no controle dele. Billy Graham ele faz uma observação sobre o livro de Apocalipse, que ele diz assim, ó: eu li a última página da Bíblia. Fique tranquilo, vai terminar tudo bem. Fala para o seu vizinho aí, fique tranquilo, vai terminar tudo bem. Eu li a última página da vida. Apocalipse é o livro da revelação. Jesus escreve essa carta para a igreja. Essas igrejas foram repreendidas e incentivadas de acordo
com as condições que apresentavam. Vamos para o contexto desse texto. Essas igrejas estavam sendo perseguidas. Por quê? Porque os soldados romanos queriam que os cristãos adorassem ao imperador da época. E eles se negavam porque eles reconheciam que o Senhor era Deus. Então estavam vivendo debaixo de uma perseguição muito forte dos soldados. Muitos estavam sendo mortos e perseguidos devido a negarem a adorar o imperador. Essas igrejas, como eu falei, a perseguição havia atingido os cristãos. Viria a perseguição. Os oficiais romanos tentavam forçar os cristãos a cultuar o imperador. O escritor assegurou às igrejas da Ásia Menor que Cristo sabia da situação delas e eles chamavam a permanecerem fiéis contra toda tentação, pois sua vitória já estava decretada pelo sangue do Cordeiro. A gente vai começar a olhar as cartas que foram endereçadas para essas igrejas e a gente vai ver que em todas elas o Senhor faz: eu conheço as tuas obras. Trazendo para a nossa realidade, o Senhor nos conhece. No mais profundo do nosso ser, a Bíblia vai dizer que ainda quando nós éramos substâncias informes, o Senhor já nos conhecia. E o Senhor começa a escrever a carta para essa igreja dizendo: eu conheço as tuas obras. Eu sei que tu tens perseverado e suportado provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus. Trazendo para esse contexto, antes do Senhor falar, porém eu tenho contra ti, essa é uma igreja que eu queria congregar. Uma igreja que foi dirigida pelo apóstolo Paulo. Uma igreja que foi dirigida por João, por Timóteo. Uma igreja que você vai ver que o Senhor começa a falar as características dessa igreja. E quando eu estava lendo essa passagem, trazendo para a minha realidade, e eu me perguntei, se o Senhor escrevesse uma carta endereçada a mim, o que o Senhor falaria? Se o Senhor escrevesse uma carta endereçada a cada um de nós, o que o Senhor falaria? Quais seriam os elogios, quais seriam os poréns do Senhor nessa carta enviada para mim e para você? E eu fiquei pensando, ou melhor dizendo, se o Senhor enviasse essa carta para a Igreja Batista da Manhã, Jesus elogia as suas obras, a paciência e a perseverança dessa igreja. Era uma igreja fiel à doutrina. Essa é uma observação que o apóstolo Hernandes Dias Lopes fez. Era uma igreja fiel na sua doutrina, mas herege na sua conduta. Eles defendiam a verdade, mas estavam perdendo o primeiro amor. Isso mostra que é possível ter muito, fazer muito para Deus e ainda assim esfriar no seu relacionamento com Ele. Às vezes nós nos acostumamos a fazer coisas para Deus e não fazemos coisas com Deus. Uma vez o pastor Hugo pregou uma mensagem que ele falou um pouco sobre isso e aquilo me chamou muito a atenção, porque eu sou uma pessoa que gosta de me envolver com as coisas da igreja. Quem me conhece sabe disso. Mas nós precisamos ter o cuidado de nós, muitas das vezes, estar fazendo coisas para Deus, mas não coisas com Deus. Deus já não está fazendo parte daquilo que nós estamos fazendo, porque se tornou algo automático. Eu venho para o culto quinta, eu venho para o culto domingo, eu venho para a escola bíblica, mas a motivação se perdeu no meio do caminho. A motivação já não é mais a mesma. Olhando para a minha vida, para a minha caminhada cristã, eu tenho 26 anos de evangelho e eu fazendo uma retrospectiva, através dessa mensagem, dessa palavra, eu vi o quanto eu preciso voltar ao primeiro amor. Quantos de nós nos acostumamos em fazer algo para Deus, em fazer algo para a igreja, mas perdemos o verdadeiro sentido, que é o amor. A Bíblia vai dizer que no Antigo Testamento a Arca da Aliança representava a presença de Deus. A Bíblia vai dizer que a arca ela ficou durante 20 ou 21 anos, se não me engano, na casa de Abinadab.
E aí houve aquela situação em que a arca caiu e Uzá foi tocar e foi fulminado. E Davi pega e leva a arca para a casa de Obed-edom. Chegando na casa de Obed-edom, Obed-edom dá um lugar de destaque, porque a arca representava a presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que durante os 3 meses que a arca da aliança esteve na casa de Obed-edom, ele prosperou em todas as áreas da sua vida. E por que a Bíblia não relata sobre a vida de Abinadab? Porque Abinadab se acostumou com a presença de Deus. Ele já não dava mais a devida importância. A arca se tornou simplesmente um adorno que estava na casa dele, mas não a presença de Deus. E às vezes a gente, em uma conversa entre irmãos, eu sou de uma época em que a gente fazia culto ao ar livre. Quantos aqui faziam culto ao ar livre? Culto nos lares. Mutirão evangelístico. E às vezes eu fico pensando nisso, e a gente fala assim, a igreja deixou de fazer. Mas a verdade, quem deixou de fazer fomos nós. Porque muitas das vezes a gente fica esperando a aglomeração, a gente fica esperando a multidão para a gente poder fazer. Quando na verdade, cabe a mim e a você. O Senhor, Ele não quer uma igreja simplesmente operante, mas Ele quer uma noiva apaixonada. Não adianta nós nos preocuparmos com tantas coisas se nós não nos preocuparmos com pessoa. O pastor Hugo, ele sempre fala sobre nós sermos uma igreja saudável. Porque a gente entende que a gente tem crescido, mas se não existir o amor, não tem como a igreja ser uma igreja saudável se não existe o amor entre os irmãos. Uma igreja sem amor pode continuar com seus cultos, com sua programação, com sua doutrina correta, mas perdeu a função de igreja. Ela pode até funcionar como organização, com CNPJ, mas perdeu a função principal, porque hoje se tornou muito fácil. Se alguém quer abrir uma igreja, vai lá, faz o CNPJ e abre uma igreja. Mas qual é a função principal da igreja? Jesus adverte a igreja de Éfeso e diz assim: porém, tenho contra ti que tu deixaste o primeiro amor. E aí quando a gente vai olhar Jesus falando isso para a igreja, Jesus simplesmente ele não aponta o erro, mas ele dá as condições para que ela possa voltar ao primeiro amor. O primeiro passo é você se lembrar da onde você caiu. E eu fico lembrando aqui de Marta e Maria, quando elas tiveram o privilégio de Jesus estar na casa delas ali, e Marta muito preocupada com muitas coisas, Maria ali absorvendo aquilo que havia de melhor que o Senhor estava compartilhando. E quantas das vezes as nossas atitudes não são como a atitude de Marta, a gente se preocupa com tantas coisas, trazendo para a minha realidade. Às vezes a gente quer fazer tanta coisa e a gente se esquece de fazer o primordial ou o principal, que é amar pessoas, que é falar de Jesus. O segundo passo que ele dá é arrepender. Nós precisamos nos lembrar e depois se arrepender. Porque, como eu disse aqui, eu olho e às vezes a nossa caminhada cristã, o nosso tempo de evangelho, faz com que a gente viva uma vida superficial. A gente se acostuma. Se eu não sei quanto tempo você tem de evangelho, mas se você fizer uma retrospectiva, será que você está melhor do que lá no início, quando você conheceu a Jesus? Será que as suas práticas, será que as minhas práticas têm sido as mesmas?
Será que o desejo, a fome de falar de Jesus tem sido o mesmo ou se esfriou? Faça uma retrospectiva aí, volte um pouco no tempo. Como eu disse, eu tenho 26 anos de evangelho. Talvez você tenha mais ou menos do que eu, mas isso não importa. O que importa são as nossas atitudes. O que importa é o nosso objetivo. E o terceiro passo é voltar. Esse desejo precisa arder no meu e no seu coração. Um desejo de voltar ao primeiro amor. Voltar a chorar por pessoas. Pessoas que às vezes nós conhecemos e nós não nos compadecemos com a dor daquela pessoa. Nós nos tornamos insensíveis. Nós nos tornamos leprosos espirituais. Por que eu falo isso? Porque na época em que não havia cura para a lepra, para você detectar que uma pessoa tinha lepra, você tinha que encostar ou queimar a pessoa, e a pessoa ela não sentia dor, ela ficava insensível à dor. E às vezes na nossa caminhada cristã acontece isso, nós ficamos insensíveis à dor do nosso próximo. Nós estamos tão preocupados em fazer coisas, em arrumar coisas, em fazer atividades, que nós deixamos de nos compadecer com aquele que está próximo de nós. E Jesus adverte essa igreja: vocês deixaram o primeiro amor, vocês precisam se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Vocês têm resistido, vocês não têm esmorecido a perseguição. Como pode, irmãos, uma igreja que não temia a perseguição? Jesus elogia essa igreja, mas essa igreja não vivia o primeiro amor. Quais as características de quem está no primeiro amor? Desejo constante de estar na presença de Deus, a oração, a leitura da Bíblia. A gente precisa ansiar por isso. O nosso coração precisa queimar pela presença de Deus. Poder tirar um tempo para orar e ler a palavra de Deus. Esse é um dos sintomas de quem está vivendo o primeiro amor. Alegria em servir e falar de Jesus. Quantas das vezes nós já perdemos a alegria de falar do Senhor para aquelas pessoas que nós conhecemos? Quantas das vezes a gente encontra com pessoas que a gente sabe que talvez a gente tenha a solução para o problema daquela pessoa e a gente não fala? É como um médico que tem um medicamento para o doente e não dá. É como um salva-vida que pode salvar uma pessoa que está morrendo em alto mar e não faz. Muitas das vezes nós fazemos isso, nós negligenciamos. A sensibilidade ao Espírito Santo. A gente já não ouve mais a voz do Espírito Santo. A gente está insensível àquilo que Deus quer falar conosco. Porque nós estamos preocupados com tantas coisas que a voz do Senhor já não se torna mais audível para nós. Com o tempo, muitas vezes, o costume e a rotina substituem a paixão. E quais são as evidências que o amor está esfriando? A oração se torna rara ou mecânica. A palavra não causa mais impacto. Servir se torna uma obrigação e não um prazer. Às vezes a gente está tão no automático que o pastor mudou agora o nome de voluntário para servo. Porque a gente vem como se tivesse que cumprir uma escala. Não, eu vou lá porque eu preciso cumprir uma escala. Eu vou lá porque o meu nome está lá. E muitas das vezes nem vêm também. E acabam deixando sobrecarregado aquele que está. Mas a gente vem porque o nosso nome está na escala. A gente não vem pelo desejo de servir ao próximo. A gente precisa colocar na nossa mente que
quando a gente está numa escala, é para a gente servir ao nosso próximo. E a gente precisa fazer isso da melhor maneira possível. Volte a pensar no tempo em que o seu coração ardia pela presença do Senhor. Eu me lembro que na passagem, lá em Maús, quando os 2 discípulos ali estavam com Jesus, e me faz refletir sobre essa mensagem, porque eles ainda estavam olhando e vendo Jesus morto na cruz. Jesus já havia ressuscitado, Jesus estava ali com eles, mas eles estavam olhando tanto para o sacrifício de Jesus que eles não conseguiram reconhecer que era Jesus que falava com eles. E às vezes a gente está olhando para tantas coisas, a gente está olhando para os problemas, para a dificuldade, a gente não está conseguindo identificar a voz de Deus falando conosco. Eu sou contigo, eu estou aqui. E a gente ouve tantas vozes, mas não ouve a voz do Espírito Santo. Reconheça que o esfriamento, reconheça que houve esfriamento e não culpe as circunstâncias. Quantas das vezes a gente fala assim, mas eu agora estou dando tempo, eu não estou indo mais à igreja, não estou fazendo mais isso, porque eu tenho enfrentado tantos problemas, tantas dificuldades. E a gente começa a dar desculpas de não fazer para o Senhor aquilo que a gente fazia no passado. Precisamos voltar às práticas espirituais. Eu não sei como tem sido o seu relacionamento com Deus. Eu não sei quanto tempo de evangelho você tem. Talvez você tenha tanto tempo quanto eu. Talvez você tenha pouco tempo. Mas se você tem pouco tempo, se você está vivendo o primeiro amor, não deixe que esse desejo saia do seu coração. Peça a Deus para que aflore cada vez mais isso dentro do seu coração. Não deixe que nada venha atrapalhar a sua comunhão e a sua adoração ao Senhor. Faça uma reflexão sobre de que maneira você tem servido ao Senhor. Talvez você continue frequentando a igreja, servindo, mas sente que a chama do primeiro amor diminuiu. Hoje Jesus está batendo a porta do seu coração, convidando você a lembrar e arrepender-se e a voltar. Irmãos, é tempo da gente parar e refletir. O Espírito Santo de Deus está escrevendo uma carta para mim e para você nessa manhã. Assim como Jesus escreveu aquela carta para Éfeso. Nessa manhã ele escreveu uma carta para mim e para você. Quais são as características que ele está apontando em mim e sua? Será que eu sou uma pessoa de oração? Será que eu sou uma pessoa que ama o meu próximo? Será que no meu coração ainda continua ardendo a chama e o desejo e a fome pela presença do Senhor? Isso precisa estar no nosso coração, esse desejo de viver experiências com o Senhor, não de viver as experiências dos outros. Jesus, ele não só acusou aquela igreja, mas ele apontou as circunstâncias para que ela pudesse voltar ao primeiro amor. O primeiro passo a gente precisa se lembrar. Talvez foi algo que fez com que você deixasse de viver o evangelho como você vivia. Talvez foi algo que tiraram de você. Talvez alguém que você tenha perdido. Eu não sei o que talvez tenha feito você perder esse primeiro amor. Ou talvez mesmo até a rotina diária, os afazeres têm roubado esse desejo do primeiro amor do seu coração. Mas nessa manhã o Senhor quer restaurar o seu relacionamento.
com você. Nesta manhã o Senhor quer fazer algo novo na minha e na sua vida. Gostaria de pedir você que feche os seus olhos. Nós vamos estar orando. Peça ao Senhor que traga a sua memória coisas que você fez com o Senhor, não coisas que você fez para o Senhor, mas momentos que você viveu, que isso traz alegria para o seu coração. Talvez experiências que você viveu, que você teve com o Senhor, e que hoje você não tem mais. E talvez você pergunte, por que eu não tenho mais essas experiências? Porque você deixou de buscar da mesma forma como você buscava. Porque eu deixei de buscar da mesma forma como eu buscava. Que eu deixei de adorar como eu adorava. O Senhor quer um relacionamento mais profundo comigo e com você. Ele está disposto. E você? Feche os seus olhos, fale com o Senhor. Eu não sei, talvez você continue vivendo da mesma forma que você vivia muitos anos atrás. E amém por isso, é capaz também da gente fazer coisas com Deus, estar vivendo com Deus. Mas não deixe que essa chama se apague no seu coração. Assim como aqueles discípulos no caminho de Emaú não conseguiram identificar que era o Senhor que falava com eles ali. Não deixe que nada confunda a voz do Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos, nós vamos falar com o Senhor. Se você quiser vir aqui à frente, nós vamos estar orando juntos aqui. Deus possa restaurar a nossa comunhão com Ele. Que Deus possa fazer com que nós voltemos ao primeiro amor. Que a chama talvez que um dia se apagou, que ela continue acesa nesta manhã, que ela continue a ser acesa pelo Espírito Santo de Deus. Fale com Deus aí no seu lugar. Nós vamos estar cantando mais um louvor aqui. E em seguida, se você quiser estar aqui na frente, nós vamos estar orando, irmão. Coloque-se de pé. Os meus olhos eu quero ver. Coloque-se de pé, por favor. Abro meu coração, eu quero sentir. Peça ao Senhor para você sentir novamente aquilo que você sentia lá quando você tomou a decisão de caminhar com Jesus. Teu grande amor. Não seja insensível à voz do Espírito Santo. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero